O pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui de Ciências. O objetivo, pessoal, deste vídeo é corrigir as atividades do PET 6. Neste vídeo especificamente eu vou corrigir a primeira e a segunda semana, tá ok? Então vamos lá, né? A matéria estudada no PET 6 basicamente é Química, então vamos para a nossa primeira atividade aqui. Observe o desenho a seguir e marque a alternativa verdadeira. A gente tem aqui, então, do lado direito da tela, nós temos a estrutura de um átomo. No centro, a gente tem um núcleo do átomo e esses círculos em volta é a eletrosfera, onde fica a carga negativa. Então, na estrutura de um átomo, no centro dele está a carga positiva e também as partículas sem carga, que a gente chama de nêutron. E ao redor, nesses círculos, os elétrons, que é a estrutura negativa, ok? Então vamos lá. Letra A. O átomo ao lado encontra-se eletricamente neutro. Então, neste caso aqui, se a gente observar, aqui pela legenda, ó, nêutron e prótons. A gente tem aqui basicamente, praticamente a mesma quantidade de nêutrons e prótons. Então significa que esse átomo ele está neutro. Por exemplo, olha, próton. O que é o próton? Próton é as bolinhas brancas, certo? Então próton é a carga positiva. Próton é carga positiva. E o elétron é carga negativa. Quantos elétrons nós temos aqui? Ó? Um elétron, 2, 3. Então a gente tem 3 elétrons, ok? Que é carga negativa. Quantos prótons nós temos ali? Olha, próton é carga positiva, é os branquinhos, ó. 1, 2, 3. Então nós temos 3 prótons, que é carga o quê? Positiva. Então nós temos aqui carga negativa e positiva. Se o átomo tem 3 cargas positivas e 3 negativas, ele está neutro, ok? Então a nossa resposta aqui é a letra A. Atividade 2. O núcleo atômico é a região que tem apenas partícula de carga elétrica negativa? Não. Tem apenas partículas de carga elétrica positiva? Também não. Então, não. Concentra quase que inteiramente toda a massa do átomo. Esta é a correta. Contém partículas de carga elétrica positiva e negativa? Não. Então, a nossa resposta é a letra D. Número 3. Como podemos deixar um corpo que era eletricamente neutro carregado positivamente? Então, se um átomo é neutro, como é que eu faço para ele ficar positivo? Retirar, fazer ele perder elétrons, ó. Fazer ele perder elétrons. Se ele perde carga negativa, o que sobrar vai ser positivo. Imagina só, ele está neutro, igual o exemplo anterior. Ele tem 3 negativos e 3 positivos. Então ele está neutro. Se eu tirar uma quantidade, se eu tirar os negativos, o que vai acontecer? Vai ficar só positivo. Ou se eu tirar um negativo, vai ficar mais positivo. Então, como é que eu faço para deixar uma partícula neutra positiva? Eu tiro os negativos. Beleza? Então, seguindo aí. Atividade 4. Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, na atividade 4, a primeira aí, cargas elétricas de mesmo sinal se atraem e cargas elétricas de sinais diferentes se repelem.
Então, ó, cargas elétricas de mesmo sinal se atraem. Lembra daquele famoso ditado, os opostos se atraem? Então essa frase aí está errada, ok? Falso. Nos corpos eletrizados negativamente, o número de elétrons ultrapassa o número de prótons, tá certo? Se é negativo, tem que ter mais carga negativa. Ao se reduzir a distância entre duas cargas elétricas positivas, a força de repulsão entre elas também diminui. Não. Ó, ao se reduzir a distância entre duas cargas elétricas positivas, a força de repulsão entre elas também diminui. Na verdade, aumenta. É o contrário, né? Então é falso. Os átomos são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Também é falso. Por quê? Os átomos eles são divisíveis. Prótons, nêutrons e elétrons é a divisão do átomo, ok? Então é isso. Atividade 6. 5, né? Explique por que os metais são bons condutores elétricos. Dê exemplos encontrados em sua casa. Por que os metais eles são bons condutores elétricos? Porque os elétrons movimentam-se mais facilmente por eles. Exemplo do que nós temos em casa: cobre, alumínio. Ah, professor, onde está isso? Nos fios elétricos, principalmente nos fios elétricos, ok? Bom, então finalizamos aí a primeira semana, né, do PET 6 do 8º ano, com as 5 questões. Agora vamos aí para a segunda semana, ainda nesse vídeo. Circuitos elétricos. Primeira atividade. Faça um desenho esquemático comparando o movimento dos elétrons livres no interior de um fio elétrico que não está ligado a um gerador, com um que está ligado a um gerador. Então, qual que é a diferença, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos fazer aqui o gerador. Praticar outro gerador. Vamos pegar... Vamos representar, né? O fio saindo do gerador. Aqui vamos ampliar esse fio. Ampliou o fio. Aqui a gente vai colocar ele ampliado. Aqui ele vai estar conectado. Esse fio, prestem bem atenção, porque o fio vai estar conectado, ok? Ao gerador. Já do outro lado aqui, nós vamos observar o seguinte, que este fio, ele não estará conectado. Então, nós vamos ver como que os elétrons se comportam dentro do fio quando está conectado a um gerador e quando não está, ok? Então, acompanha comigo aí no vídeo, que vocês vão entender direitinho como que funciona. Então, aqui, ó, aqui eu não vou conectar ele. Aqui está desconectado. Então agora vamos escrever aqui para vocês entenderem, né? Então aqui vai ser, aqui é o gerador, gerador, gerador. Ó, fio elétrico. Fio elétrico. Aqui, ó,
Vamos colocar aqui dentro os elétrons. Aqui também elétrons. Então agora vamos representar aqui os elétrons, ó. Vamos colocar aqui em azul. Então, enquanto, olha só, prestem atenção aqui, ó. Quando ele está desconectado do gerador, vou colocar aqui, ó. Desconectado. E aqui, ó. Conectado. Conectado e desconectado. Quando ele está desconectado, o que, que acontece com os elétrons? Ó, vamos fazer assim, ó. Ele vai estar, os elétrons vão estar bem desorganizados, ó. É uma bolinha com a setinha, ó. Ele fica desorganizado, né? Quando ele está conectado a um gerador, o que, que vai acontecer? Os elétrons ficam bem organizadinhos dentro do fio, ó, tudo enfileiradinho. Eles se movimentam de forma organizada, ok? Então a diferença principal é essa, olha, na esquerda da imagem, onde o fio está desconectado do gerador, os elétrons estão desorganizados. Do lado direito do vídeo, os elétrons estão organizados porque o fio está conectado ao gerador de energia elétrica. Beleza? Ok? Então bora para a próxima questão. Atividade 2. Como devem ser os fios de um sistema com baixa resistência elétrica? Como que deve ser os fios num sistema com baixa resistência elétrica? Os fios eles devem ser mais grossos. Por quê? Quanto mais grosso for o fio, mais espaço vai ter para que os elétrons possam se organizar. Ok? Então, ó, os fios devem ser mais espessos, tá? Caso aqui, grossos. Pois assim, os elétrons terão mais espaço. Ok? Porque quanto menor for esse espaço, maior vai ser a resistência, vai gerar calor ali, ok? Questão 3. Dínamos de bicicletas usados para acender o farol são geradores de pequeno porte, que convertem um tipo de energia em eletricidade. Explique como os dínamos funcionam e qual tipo de energia é convertida em eletricidade. Então, como que o dínamo funciona? Através da energia mecânica, o dínamo se movimenta formando um campo elétrico e convertendo a energia mecânica
energia mecânica em elétrica. Então aqui nós já respondemos as duas questões, tá? Porque pergunta aqui, ó, qual que é o tipo de energia, né, que ele converte, ó, energia mecânica em energia elétrica. Beleza? Atividade 4. Um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades destacadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Aí a gente tem que descobrir qual que é que está correta aqui. Então vamos ampliar para a gente analisar aqui, ó. Vamos ver qual que está ligada corretamente. Olha só. Vamos analisar primeiro, ó. Aqui está no ponto de contato certinho, aqui também está no ponto de contato certinho. Então a número 1 está ok. Aqui está no ponto de contato certo, aqui já está errado, ó. Aqui está errado. Então essa não está. Porque tem que estar nos dois polos certinhos da pia, né? Da pilha. No polo positivo e negativo, ó. Aqui está certo. Aqui está no cantinho, ó. Aqui está bem no cantinho. Está na extremidade aqui, ó. Se a gente aumentar, quer ver, ó? Vamos dar um zoom maior ainda para a gente conferir, ó. Vamos ver bem de perto mesmo aqui, ó. Olha só, está na lateral da pilha, então está errado. Né? Se a gente aproximar bem a imagem, a gente consegue perceber que está errado aí a ligação. Beleza? Então, ó, o número 1 aqui está certo, aqui também está certo, então está certo aqui está certo, aqui está errado, então está tudo errado. Aqui está certo, aqui está errado, então também está errado. Aqui está em cima da pilha, ó, tinha que ser aqui, ó, então aqui está errado, então está tudo errado. Aqui o fio está lá em cima na lâmpada conectado, ó. O fio está conectado lá em cima na lâmpada, ó. Não está certo não, o fio tinha que estar embaixo, né? Conectado embaixo. Então também está errado. Aqui está errado. Aqui está conectado aqui em cima, aqui está conectado de lado, está errado. Então, o tá certo é esse aqui, ó. Beleza? Então, apenas o 1. Ok? Ó, analisando os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? Justifique sua resposta. Olha, provavelmente, aqui, ó, o 1 no 5, vamos ver o 5. Não, o 5 ele ligou lá em cima, o fio lá em cima, tá errado. O 3, talvez a lâmpada 3 aqui acenderia, porque ele conectou aqui, né, no cantinho aqui, ó, no polo negativo da pilha. Talvez deu certo, né? Provavelmente deve ter dado certo. Mas vamos deixar o 1 só, apenas, ok? Tá ligado? Certo. Vou colocar aqui apenas 1, porque o fio, né? O fio foi conectado corretamente, ok? Sim. Explique com suas palavras o que é resistência elétrica. Então vamos ver aqui, ó. Vamos voltar no texto. O que é uma resistência elétrica? Resistência elétrica. Você pode ler aqui e escrever com as suas próprias palavras. Olha só. É a capacidade que o material tem em opor a passagem correta da corrente elétrica. Vai dificultar a passagem, com dificuldade. Ó. Então, ó, a resistência é a capacidade de um material de dificultar a passagem da corrente elétrica.
Se a corrente elétrica tem dificuldade de passar, então nós vamos ter ali uma resistência. É o caso do chuveiro. A energia, né? Por exemplo, olha, vamos supor, a gente tem aqui, ó, o fio positivo e o fio negativo. Aí, esses dois fios, eles estão conectados numa estrutura, um chuveiro, né? Esse chuveiro, ele tem aqui dentro dele, ó, ele tem dentro do chuveiro aqui, ó, existe dentro do chuveiro uma resistência. A resistência, o que que acontece? O fio positivo e o negativo está ligado em uma estrutura que faz isso, ó, que é a resistência. Essas voltas da resistência do chuveiro servem para quê? Para dificultar a passagem da energia. Com isso, vai ter muita liberação de calor aqui, nesse local, ó. Vai ter muito calor saindo aqui, ó. Por isso que aí com isso a água está passando, vai esquentar a água, entendeu? Então é isso. Então você pode explicar com as suas palavras lá na questão. Beleza, pessoal? Com isso nós finalizamos então a primeira e a segunda semana do PET 6 de Ciências do 8º ano. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo.